Ensine o seu filho a amar o próximo. A Bíblia nos diz em Romanos 13:8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Olha só, o amor não é dom. Amor não é dom. Porque senão alguém podia dizer assim, eu não tenho o dom do amor. Você não tem mesmo, porque amor não é dom, amor é mandamento. Amar e perdoar é mandamento. Porque se não fosse mandamento, talvez fosse mais fácil fazer, né? Mas é mandamento. Então ame, ensine a amar o próximo, a respeitar o próximo. Hebreus 13, do 1 ao 3 vai dizer assim, seja consistente o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Não é dizer para o seu filho assim, filho, você quer isso e está fazendo essa birra. E tem gente que nem isso tem. Não é isso. Isso não é amar o próximo. É falar, filho, seja grato pelo que você tem, porque foi Deus quem te deu. Não, assim como aconteceu com meu filho, né? Deixa eu aproveitar essa palavra de gratidão. Meu filho, quando era pequenininho, nós tínhamos muito desejo de comprar um aparelho de som da época, né? Aí nós compramos. E eu falei assim, quando chegou, aí meu filho comigo, nós fomos levar o pai, né? O meu esposo até o portão, na hora do serviço, e na volta eu disse assim, graças a Deus, né, filho, que chegou o som. Ele falou assim, graças a Deus, mas foi o papai. E eu disse assim, olha, é graças a Deus, você sabe por quê? Porque foi o papai do céu quem deu forças para o papai trabalhar. É ele que sustenta durante a noite, que dá aquela disposição para acordar e ir trabalhar o dia inteiro. Então, é graças a Deus. Seja grato. Não use a situação do outro para se achar melhor do que o outro, não. Olha, agradeça a Deus pelo que você tem. Então, seja grato, ame o próximo. Não use a dificuldade do próximo como uma coisa que vai ser ruim para o seu filho. Não. Ensine ele a ser grato. 1 Pedro 4,8 diz assim, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Você sabia que existem pessoas apaixonadas pelas almas? Tem pessoas que sofrem o que os outros estão sofrendo. Oxalá que os seus filhos sejam assim. Oxalá que os seus filhos olhem para aqueles que estão sofrendo e não caçoem. E não falem coisas horríveis a respeito deles. Não, mas ame. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos amemos uns aos outros, e é dessa forma que nós seremos reconhecidos como servos de Deus, quando nós nos amarmos, e não só de palavra, mas de atitude, porque amor se prova. Você sabia que o amor se prova? Sabe como eu sei disso? Porque a Bíblia diz lá em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós. O amor exige provas. Você ama? Então prove que ama. Ensine o seu filho. Aí você vai dar provas a ele que você o ama. Ensine ele. 1 João 3, do 15 ao 19 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Ah, como é bom amar, não é? E ser amado.
Então, que a sua criança ensine isso para ele. Ele precisa amar o próximo, ele precisa amar a si mesmo. E aí, então, ele vai amar o próximo de verdade. Não de palavras, não de boca, mas de verdade, de atitude. Porque isso vai ser uma bênção. Muito bem. Agora, como obter resultados satisfatórios ao ensinar? Porque muitas vezes você vai estar ensinando a criança, você vai falar assim, Cris, mas ele não presta atenção, Cris, eu não consigo ensinar o meu filho, Cris isso, Cris aquilo. Não. Então, primeiro, passe tempo de qualidade com o seu filho. Você sabia que meia hora do seu dia inteiro, meia hora das 24 horas que Deus te dá, se você tirar para o seu filho meia hora de qualidade, o que é isso? O que é um tempo de qualidade? É um tempo para ele. Cris, eu tenho 5 filhos. Tira meia hora para cada um. Tira meia hora para cada um. É no particular ali, você vai ensinar cada um. E depois em família. Aí precisa do papai, da mamãe, não é? Porque o filho, ele tem o pai e a mãe. Aí a responsabilidade é dos pais. Aqui não é só a mãe e não é só o pai. São os pais, o papai e a mamãe, que Deus deu para os filhos. Então, passe esse tempo de qualidade com ele. Passe esse tempo. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte e eu achei muito interessante, porque isso acontecia com a gente. Graças a Deus comigo ainda acontece, porque eu sou avó, meus netos ficam na minha casa e eu faço a mesma coisa que eu fazia com os meus filhos. A criança está chorando, aquele choro desesperado. Como que a gente fazia antigamente? Pegava a criança no colo, acalentava, meu filhinho, não chora, o que está acontecendo, não é verdade? Agora hoje, sabe o que muitos pais fazem? Já colocam lá, né? Já pega o celular, ligou, toma. Ficou quietinho, mas não tem mais contato, não tem mais o seu cheiro. Queridos, passe um tempo de qualidade com seu filho. Participe de forma presente. Quando o filho chegar te chamando a sua atenção, olhe para ele. Se for preciso, abaixe até a altura dele, converse com ele. Não é assim, tá bom, fala. Tá. Não, dê atenção de verdade. Dê atenção de verdade. Valorize esse tempo. Tenha interesse pelos mínimos detalhes que o envolve. Seu filho te trouxe uma garatuja, elogie essa garatuja. Sabe, se você não sabe o que é garatuja, que isso aí é fala de professor, né? Garatuja é aquela mamãe e aquele papai, né? Todo rabiscado, mas a criança tá vendo lá o papai e a mamãe. Depois vai crescendo, aí você fica com um olhão desse tamanho, um cabeção e um corpinho. Mas é o processo de aprendizado que está acontecendo com a criança. Valorize esse momento. Valorize. Porque é daí que vão surgir os futuros profissionais na sociedade, que vão surgir os futuros pastores, missionários. A maioria das profissões já se despontam no brincar da criança. Hoje as crianças não têm nem brincado mais, já não tem terra mais no quintal. A criança já não pode mais, já não tem como adquirir imunidade, porque tem pais que não deixam nem as crianças se sujar mais. Não, você tem que estar bonito, você tem que estar lindo. Meu Deus do céu, criança é para brincar. Criança é para ser criança. Criança precisa ser criança, papai e mamãe. Então, passe esse tempo de qualidade com o seu filho. Marque a vida do seu filho. Marque a vida do seu filho. Lembra da impressora? Eu, particularmente, amo a impressora, que eu acho o trabalho dela lindo, sabe? Então, marque a vida do seu filho de forma positiva. Marque a vida da sua filha. Que ela possa crescer, que ele possa crescer e falar assim, um dia eu quero ser igual ao meu pai.
Um dia eu quero ser igual à minha mãe, porque aquela é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus. Marque a vida do seu filho, sirvam a Deus juntos. Vá para os cultos de oração. Leve o seu filho. Hoje as crianças não são mais levadas ao culto de oração. Por que será? Ah, é porque elas dormem. Ai, que bom que a sua criança dorme. Leve a si mesmo. Porque o último dos sentidos a ser totalmente apagado no sono é a audição. Então, se a sua criança estiver lá no culto de oração, ela não vai conseguir dormir 100% porque os ouvidos dela estarão ouvindo as orações. Então, que tipo de criança nós vamos ter daqui para frente? Não é? A educação dessa criança está na sua mão, papai e mamãe. Não terceirize ela de jeito nenhum. Já estamos terceirizando demais para a educação na escola. Muitos deixam que a escola eduque os filhos. Não é? Mas o ensino precisa vir da sua casa, é do seu berço, é do berço da sua criança. Seja um bom exemplo. Isso é como obter resultados satisfatórios, então, ao ensinar. Primeiro, passe tempo de qualidade com seu filho. Depois, seja um bom exemplo. Os pais são o primeiro modelo de como ser e agir da criança. Você pode ver que eles imitam em tudo, não é mesmo? A menina quer colocar o vestido da mamãe, quer pegar a sandália de salto da mamãe, destrói todas as maquiagens, não é? Mas daí o filhinho quer colocar as gravatas do papai, o chapéu quando ele usa, não é? Então isso aí é lindo. Mas a criança, ela não imita apenas nisso. Portanto, a atenção precisa ser redobrada quando se trata de ensinar seu filho. Os pais precisam ser exemplos em... antes de eu dar alguns exemplos, eu gostaria de pensar o seguinte. Por exemplo, o filhinho que vai ao banheiro, eu vou dar uma orientação séria aqui. O filho que vai ao banheiro, menino, se é só a mamãe que leva, como que é que ele vai aprender a usar o vaso? Sentado, não é? A não ser que a mamãe atine e fale assim, não, filhinho, é assim. Mas quem melhor do que o papai para ensinar o filhinho? Não é? Você concorda comigo? Quem melhor para ensinar a filhinha para ir ao banheiro do que não a mamãe? Entendeu? Tá percebendo aí? Tá observando as coisas? Porque o seu filho está em treinamento. O seu filho está passando por uma fase de aprendizado. Aliás, a gente aprende até morrer, né? Eu acho que a gente só vai parar de aprender quando morrer. Porque a palavra do Senhor nos diz que lá no cemitério também estão os grandes projetos. Os maiores projetos estão lá, porque eles não foram realizados, não deu tempo de realizar, não é? Mas, então, que você seja exemplo. Como? Você precisa ser exemplo em como agir, como tratar as pessoas. Filho que maltrata papai e mamãe, presta atenção. Se o papai não está maltratando a mamãe, ou destratando, né? E a mamãe não está fazendo a mesma coisa com o papai. Presta atenção, porque você tem aí um imitador. E que eles sejam imitadores de Cristo em você. Que você possa dizer assim, meu filho, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Minha filha, seja minha imitadora, porque eu sou imitadora de Cristo. Tenho sim minhas falhas, tenho meus defeitos, mas eu sou imitadora de Cristo. Pode me imitar, minha filha, não é? Então, nós precisamos deixar esse exemplo. Como tratar as pessoas? Falar a verdade. O velho exemplo do telefone. Hoje já nem dá mais, né? Porque cada um tem o seu celular. Já não precisa mais atender o telefone. Mas fale a verdade. Você precisa ser e assumir o que você falou. Se errou, papai e mamãe, peça perdão, não é? Peça perdão. Não fique inventando mentiras, porque a mentira é uma bola de neve. E a Bíblia diz que quem fala mentira tem o diabo como pai. Ninguém quer ser mentiroso aí, quer? Não vamos deixar nossos filhos também serem filhos do diabo, não. Vamos deixar eles serem filhos de Deus.
Vamos deixar eles serem filhos de Deus, porque a verdade está em Deus. Ensine o seu filho a falar a verdade, mas você precisa falar a verdade. Fale sempre. Eu colocava uma frase quando eu dava aula para os adolescentes há muitos anos atrás. Hoje esses meus adolescentes já são papai, mamãe. Se você estiver me ouvindo aí, ó, espero que essa palavra esteja falando no seu coração, que você sabe que a tia Cris era assim mesmo, né? Mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. Porque a meia verdade, ela é mentira. A meia verdade é mentira. Jesus não precisa de meia verdade. Jesus quer verdades inteiras, porque ele disse e reafirmou: eu sou a verdade. Na verdade vos digo. Na verdade, de fato, é isso. A Bíblia diz que o seu falar seja sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos passar a mão nas nossas crianças. Ensine dentro da palavra de Deus. Porque é nela que nós vamos encontrar o correto, o que é certo. Quando eu educava os meus filhos, eu falava assim para eles: não adianta vir aqui. Agora aqui não é igreja, agora aqui não é a família do vizinho, não. Aqui sou eu. Aqui é o que a Bíblia está dizendo, não é a igreja, é a Bíblia. Então ensine a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é 100% verdade. A Bíblia, ela orienta tanto aos pais como orienta aos filhos. Porque a palavra do Senhor nos diz que tanto a alma do pai como a alma do filho é dele. E a alma que pecar, essa vai morrer. É uma palavra muito séria. Talvez você não consiga entender a dimensão que é ser um filho e ter um filho. Procure saber dentro da palavra do Senhor. Fale a verdade. Seja exemplo também em como dar respostas. Aí você vê seu filho dando uma resposta, você fala: não, meu filho não pode falar assim. É que ele não vai falar, né? Não sei no caso. Mas eu vejo você fazer isso, papai. Como que eu não vou fazer? Você é o meu exemplo. Você é o meu modelo. Que tipo de modelo você é, papai? Mamãe? É um modelo que passa pela Anvisa ou passa pela palavra? Ou é um modelo que tem que ser descartado ou vendido mais barato? Que tipo de modelo você é? Nessa geração que nós estamos vivendo, é hora de aprendermos que tipo de modelo nós queremos ser. Que tipo de exemplo nós queremos ser. Ensine também seus filhos a serem fiéis, como ser fiel a Deus, à família, nos negócios. Ensine seus filhos a orar, ensine os seus filhos a irem à igreja, ensine os seus filhos a dar oferta, a dar o seu dízimo, como a palavra do Senhor nos ordena. Ensine seus filhos a serem fiéis, porque a fidelidade, a obediência, ela atrai bênçãos. Aí não adianta, eu profetizo sobre a sua vida bênçãos, mas você não está seguindo a palavra do Senhor. Como é que você vai ser, então, esse exemplo? Como você quer essas bênçãos, se você não está andando de acordo com a palavra do Senhor? Os filhos são nossos imitadores, não apenas no andar, no falar, mas também em nossas atitudes e hábitos. Os pais também estão em formação, pois ninguém nasce pai. Muito pelo contrário, os pais começam a nascer quando o teste de gravidez dá positivo. Não é mesmo? Você pode até, de repente, não sei se eu falo ou não falo, né? Mas eu não vou falar não, Mas enfim, de repente o casal tá lá na expectativa, não é? Aí, será que agora? Ele não é pai ainda, ela não é mãe ainda, está se preparando, não é? Aí chega lá, negativo. Pronto, é só um negócio de ser papai e mamãe. Mas se chegar lá, meu amigo, dependendo do lugar que você for e aparecer a cegonhinha, é ali que vai começar a sua grande missão de constituir uma família, E uma família abençoada, porque você vai ensinar esses princípios bíblicos para o seu filho. Você vai
transmitir, você vai ser esse exemplo, você vai deixar essa marca na vida dos seus filhos. Tudo bem aí? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O que mais? Como que nós podemos, então, obter resultados satisfatórios ao ensinar? Nós precisamos ensinar boas maneiras aos nossos filhos. As regras do cotidiano, quer seja familiar ou social, é um caminho que precisa ser traçado aos poucos. Algumas situações podem até ser antecipadas, outras só se conhecerá os resultados durante o acontecimento. Portanto, o ensino antecipado poderá trazer alguma segurança. Com certeza valerá a pena investir no ensino para os filhos, como, por exemplo, dizer por favor, agradecer quando ganha um presente, pedir desculpas, não interromper quando os adultos conversam, não abrir a geladeira na casa dos outros, respeitar os mais velhos, saber esperar. São algumas atitudes que podem até parecer sem importância, mas que impactam a vida de qualquer pessoa quando não são realizadas. Você conhece alguma criança assim? Seu filho é desse jeito? Então, ensine boas maneiras aos seus filhos. São as chamadas éticas, né? Se você vai para o livro de Provérbios, você vai ver que é um livro muito ético, não é? Lá ele ensina até que você, na presença do rei, precisa colocar um garfo, assim, ó. É na garganta, amor? Na garganta, né? Coloca um garfo na garganta. Porque se você é glutão, você vai comer com moderação. E se você não gosta da alimentação, você vai ter que comer do mesmo jeito. Porque ela foi preparada para você. Certo? Isso daí é boa maneira. É tão desagradável, não é? De repente você faz uma alimentação e então o convidado não gosta. Eu entendo, eu sei que tem algumas mensagens para isso, principalmente o pastor Cláudio Duarte, né? Ele diz sobre a questão da pérola. Mas aí é um outro assunto. O que a gente precisa compreender aqui é que nós precisamos ensinar boas maneiras aos nossos filhos. Como obter resultados satisfatórios para ensinar? Pode? Tem um recadinho aqui? Dá para continuar? Eu vou perguntar. Pessoal, o negócio é o seguinte, já deu 1 hora de transmissão, não sei se vocês estão cansados de ouvir, não sei como é que está aí. Vocês continuam comigo? Ou eu paro por aqui?